Olá, hoje, quarta-feira, dia 30 de março de 2016, está no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta manhã. Estamos também com as reapresentações no período noturno, após os telefatos, após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação para nós termos a sua audiência, a sua companhia com a gente durante toda a grade da programação da TV Poço, especificamente no Jornal do Sul de Minas, onde você também é convidado a participar, formulando perguntas e também emitindo as suas opiniões, que são muito importantes. Nosso telefone aqui da redação é o 3721-6955. Para participar pela rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Lá você também pode assistir às edições anteriores. Hoje nós vamos entrevistar o Procurador-Geral do município de Poços de Caldas, doutor Dalmo Luiz Rumier. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fábio. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Faz tempo que você não vem? Bastante. E é sempre complicado vir até aqui na condição de procurador, né? Porque toda vez que a procuradoria é chamada para dar alguma entrevista, alguma coisa, o assunto não é muito interessante. A procuradoria sempre lida com as mazelas do município. Complicados, né? Complexos. Mas é sempre um prazer vir aqui no teu programa, cumprimentar o pessoal em casa. Estamos à disposição para qualquer tipo de pergunta. E eu que agradeço a sua boa disponibilidade em participar com a gente. O tema vai ser em relação ao teleférico, né? O nosso elefante branco aí, de bolinhas azuis, que precisa de uma solução. E aí eu acho que chegou num ponto de embate aí. E vamos conhecer melhor então a história. Eu também conto com a colaboração do jornalista Jonathan Rosa. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Zambrano? Bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Falar sobre o monotrilho é um assunto muito importante para o município. Acho que várias pessoas acompanharam a construção desse elefante branco, vamos dizer, né? Foi o sonho de dois empresários aqui da cidade, aliás, um só, né? Dois construíram um teleférico. E um desses dois que construíram o teleférico decidiu investir no monotrilho. É uma empreitada que começou na década de 80 e era para ser com a finalidade de transporte público e também turístico no município de Poços de Caldas. Nunca funcionou oficialmente. Alguns testes foram feitos, né? Muitas pessoas andaram. Algumas ficaram presas, inclusive. Só que o monotrilho ele tinha um projeto inicial muito interessante, de dar uma volta, fazer um anel em volta de Poços de Caldas, com cerca de 30 quilômetros de extensão. Então ele iria sair do centro, ia até o Distrito Industrial, passar pelo Conjunto Habitacional Cascatinha e ligar novamente ali no terminal de linhas urbanas. E tudo isso com televisões que tem no monotrilho, um projeto extremamente ambicioso, ar-condicionado e muito mais. Eu acho que a empresa sofreu algumas dificuldades. O interessante é que o proprietário do monotrilho, Joel Ferreira, ele é um engenheiro extremamente capacitado e presta assessoria no Brasil inteiro sobre estações elevadas de trem. E eu não sei o que aconteceu aqui em Poços. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu acho que é uma boa explicação, né? Agora, o que importa é que oferece riscos aí à estrutura da cidade, né? Oferece riscos ao rio, às pessoas, os pedestres que passam ali pela ciclovia, fazendo caminhada, enfim. Oferece riscos também onde as pessoas em situação de rua acabam se colocando lá, ocupando aquele espaço público, né? Basicamente, o resumo é esse, realmente, da situação do monotrilho. Então nos conta a história do início. Não, é um projeto que, infelizmente, conceitualmente, é um projeto interessante. Foi interessante na década de 80, né? Se tivesse dado certo, Poços com certeza seria uma cidade pioneira nesse sentido, nessa ideia do transporte elevado de passageiros, né? Tanto é que agora em São Paulo tem um projeto semelhante, está tentando. Mas está parado também, foi um projeto da Copa e. Não, já está funcionando, Zambrano. Ele funcionou uma parte, né? Ele não está ativo, não. É que a tecnologia exigida para esse tipo de transporte é um pouco complexa, né? É difícil você colocar uma composição dita ferroviária, como se fosse ferroviária, em cima de uma estrutura que, no caso de Poços de Caldas, faz curvas de quase 90 graus. Verdade. Fazer uma composição, subir e descer e fazer curva é complicado. Mas foi um projeto pioneiro que infelizmente não deu certo. Nós discutimos essa situação numa audiência pública que foi promovida pelo Ministério Público dentro da Câmara Municipal no ano de 2015 e a tentativa
toda da administração é de sempre ter o maior respeito com os empreendedores. Mas é preciso que haja o entendimento de que o projeto não deu certo. E hoje a estrutura do monotrilho é um entrave no próprio desenvolvimento da cidade. Você não consegue fazer uma adequação na Avenida João Pinheiro em função daquelas pilastras. Você tem hoje o problema que o Zambrano está mencionando, que é a questão da eventual queda de uma pilastra. Já caiu uma parte da estrutura, e se isso vier a cair para o lado da avenida, nós temos uma complicação enorme de trânsito. Se cair para dentro do rio, nós temos um problema ambiental enorme. Ô, Dalma, eu não quero fazer aqui o papel de advogado do diabo, mas a pilastra que caiu no passado foi numa administração anterior, inclusive do próprio grupo, onde a parte que eu escutei do atual empresário, Joel Ferreira, em uma entrevista que eu tive, olha só, para o Jornal da Faculdade sobre o monotrilho, e ele não queria conceder porque ele já tinha pegado trauma de entrevista de qualquer tipo de meio de comunicação, e ele concedeu essa entrevista em respeito, na época, ao meu avô, que era comerciante ali da cidade. E aí, parece que o que aconteceu? Foram desassorear o rio, acho que o secretário de obras na época era o Zeca Brochado, e isso acabou desassoreando a pilastra, a estrutura do monotrilho. Do suporte da pilastra. Isso, e aí ela acabou desabando. Essa mas não em virtude do projeto do monotrilho, e sim uma desassoreação do rio feita pelo município naquela época que gerou esse desabamento. Agora, eu não tenho historicamente, nunca fiz uma reportagem nesses anos todos de imprensa sobre uma pilastra que caiu por simplesmente cair. Eu entendo dessa forma também, João. Não é a questão do desassoreamento, a questão da queda da pilastra, ela foi mais um elemento na história da estrutura do monotrilho. O fato é que ele nunca funcionou. Não, isso é verdade. Nem antes da pilastra da queda e nem depois da pilastra da queda da pilastra. É evidente que depois da pilastra que ela não iria funcionar mesmo. Né? Mas antes também ele não funcionou. Ele teve um episódio crítico, dramático, que foi aquela questão da retirada das pessoas ali na altura da Urca, né? Deu, inclusive, mídia nacional na época. Bom, resumindo a história, hoje nós estamos diante de uma situação que ela merece uma solução. E essa solução, ao que tudo indica, vai ser promovida por essa ação civil pública que foi movida agora pelo Ministério Público do Estado. Desde 2013, no início da administração, nós temos promovido ali, foi uma ordem específica do prefeito Heloísio, para que se desse uma destinação ao monotrilho, que se desse uma solução definitiva ao problema do monotrilho. Quando nós entramos em 2013, nós herdamos um processo administrativo que havia sido aberto na gestão anterior. Esse processo administrativo ele estava apurando a eventual possibilidade do município entrar com uma ação e romper a concessão. Em 2013, nós procuramos o Ministério Público, conversamos com a promotora na época sobre diversos assuntos que estavam ali sendo herdados pelo município. Um dos exemplos, o SEASA. Outro exemplo era a questão dos trailers de lanche na Praça Pedro Sanches. Ela abordou a questão do monotrilho. E dentro dessa conversa com o monotrilho, nós falamos a ela o seguinte, doutora, a intenção do município é resolver definitivamente a questão. Não é prejudicar o empreendedor, mas também não pode ficar uma estrutura como está, abandonada, largada no meio da cidade. Em 2014, foram promovidos vários encontros entre a prefeitura e a empresa, os representantes da empresa, tentando chegar num acordo, né, para uma solução amigável. Em 2015, o próprio Ministério Público tomou a iniciativa de fazer uma audiência pública dentro da Câmara Municipal para acolher a informação das pessoas, né, dos cidadãos de Poços de Caldas, e chegamos ali no final de 2015 com um TAC, com um esboço de TAC, uma minuta de um acordo que seria formalizado entre a Prefeitura e a empresa. Que consistiria esse acordo? O município se comprometia a recuperar aquele trecho das pilastras que caíram, a gente ia investir dinheiro público ali para erguer aquelas pilastras novamente, e a empresa assumia a obrigação de botar o sistema para funcionar em 6 meses. Essa era a ideia inicial do TAC. E a empresa, o que respondeu? A única exigência que nós fizemos, que o município fez,
foi que a empresa apresentasse um projeto executivo, um projeto básico, e qual era a indicação das obras que ela ia realizar para colocar para funcionar e para adaptar as estações às leis de acessibilidade. Porque hoje as estações não são adequadas, não tem acessibilidade para cadeirante, esse tipo de coisa. Verdade. E tem que ter também um projeto de incêndio, pânico, aquela coisa toda. Que não tinha obrigação na época, né? Exato. A empresa se recusou terminantemente a tomar essas providências. Ela colocou como condição para o município, para assinar o TAC, que o município fizesse a recuperação de todo o Ribeirão da Serra e erguesse as pilastras. Nós estamos falando de um valor aí aproximado de 15 milhões de reais. Nós não dispomos desse recurso para colocar num determinado empreendimento para recuperar o empreendimento privado. Não Mas tem o o menor que sentido. custa, assim, esses 15 milhões? A recuperação das pilastras em relação à estrutura Não, delas? os 15 milhões... Não, recuperar aquela pilastra e o Ribeirão, é isso? E o Ribeirão, exato. Você percebe que até a altura da Rua da Saudade... A calha do Ribeirão, né? Isso. Até a altura da Rua da Saudade, nós temos a contenção das encostas por meio de um muro de pedra. Sim. É um muro de arrimo. Gabião, né? Isso, é um gabião. E a empresa, ela exige, ela colocou isso como uma condição para funcionar o monotrilho, de que esse gabião seja estendido até a altura da rodoviária. O que, no nosso entendimento, não é viável, não é interessante, porque a estrutura já existe antes do gabião. Então, ela, teoricamente, ela teria que funcionar também sem o gabião. Não tem o menor sentido argumentar hoje que o negócio não funciona porque tem uma erosão aqui e ali. Sabe qual que é o problema? Muita água passou debaixo da ponte, Exato. desassoreou o rio, Muito então tempo. precisa desse gabião. E até seria interessante fazer esse tipo de intervenção se houvesse a comprovação por parte da empresa que o projeto vai funcionar. Com certeza. É difícil Agora, fazer Mas não eles isso. não se manifestaram existe. nesse sentido, assim, vai funcionar, temos um prazo, se vocês entregarem as obras solicitadas, a gente realiza em 2 anos, algo assim? Fábio, toda manifestação da empresa passa única e exclusivamente pela palavra do proprietário. Ele não apresenta um projeto executivo, ele não apresenta um cronograma de obra, um cronograma de desembolso, nem nada. Infelizmente, essa situação não foi acompanhada da assinatura do TAC, pela própria empresa. A empresa se recusou a assinar. Isso está registrado nos autos do inquérito civil que a promotoria estava promovendo na época. Isso prejudica ele mesmo, né? Chegou ao final, a promotoria, cumprindo o papel do Ministério Público, entrou com a ação. E essa ação ela está tramitando lá na terceira vara civil. A inicial dessa ação tem 77 páginas. É um trabalho louvável do Ministério Público, tem que ser dado parabéns até para a empresa, para o Ministério Público, desculpa. E a posição da Prefeitura é de concordar integralmente com a ação. Nós não temos intenção nenhuma de debater com a promotoria naquele estudo histórico que ela fez, o retrato que ela colocou da história do monotrilho. Ela enriqueceu o inquérito civil com depoimentos atuais de pessoas que participaram do processo de formação do monotrilho, pessoas responsáveis por licitações, ex-prefeitos, tudo consta no inquérito que instruiu a ação civil pública que está lá na terceira vara civil. Bom, na inicial dessa ação, ela fez 2 pedidos liminares. Ela fez um pedido em relação à prefeitura e um pedido em relação à empresa. Em relação à prefeitura, ela pediu que fosse feito obras por parte do município nos locais onde há erosão aparente. Então, no prazo de 30 dias, tem que ser iniciado pelo município obras de contenção das encostas, especialmente ali naquela altura da ponte do Atacado Vila Nova, que ali nós temos um desbarrancamento sério, que pode inclusive levar a Avenida João Pinheiro. Já está levando uma parte ali. E ela pediu também que a prefeitura tomasse a atitude de apresentar um plano de contingência. O que é isso? É um plano, caso venha a eventualmente cair uma pilastra, o que a prefeitura vai fazer? Quem será o acionado? A Defesa Civil, os bombeiros? Então, isso nós vamos fazer. Não há como escapar de uma decisão judicial dessa natureza. É necessário e a decisão judicial tem que ser cumprida. Agora, estranhamente,
A liminar que foi pedida na inicial não foi apreciada pelo juiz da terceira vara civil. Eu acredito piamente que foi um esquecimento. Eu acho que passou-se por cima, talvez a extensão da petição inicial, não sei, e não há uma menção, nem mesmo indeferindo o pedido dessa liminar em relação à empresa. E no que consiste essa liminar em relação à empresa? Ela pede que a empresa assuma efetivamente a estrutura, limpe a estrutura, mantenha e recupere todos os pontos de fissuras, de ruptura de concreto, etc., além de apresentar um projeto, que é aquilo que nós estávamos pedindo para formalizar o TAC. Então, não há como a Prefeitura não concordar com a ação civil pública como foi proposta. E não é essa a ideia. Nós não pretendemos impetrar nenhum recurso contra o eventual deferimento da ação. Nós entramos sim com um recurso pedindo para o juiz apreciar essa liminar contra a empresa que ele não apreciou. E que nós esperamos aí que o juiz dê uma decisão definitiva até sexta-feira, no máximo, ou semana que vem. Ok. A gente continua nesse papo no próximo bloco, eu preciso fazer um rápido intervalo. Já tem algumas participações aqui, aproveite a presença do Procurador-Geral do município. O telefone da TV Poços é o 37216955 e você pode participar também pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página e também assistir às edições anteriores que estão disponíveis. O intervalo é rapidinho e voltaremos já já. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. Filho, o que tá acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. Estilo, elegância, sofisticação,
Bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. A pessoa que De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando, nesta quarta-feira, o Dr. Dalmo Luiz Romieira. Ele é procurador-geral do município, tem alguns assuntos aí interessantes para a gente falar. E também contamos com a colaboração de Jonathan Rosa. E no primeiro bloco nos dedicamos aí a falar a respeito das questões do monotrilho. O Jonathan queria fazer uma pergunta e eu acabei interrompendo. Você quer concluir a sua fala anterior, alguma coisa? Eu acho assim, o que fica dessa história toda do monotrilho existe uma solução. É necessário ter uma solução para o município caminhar, né? Para ter um progresso, para que essa estrutura não se torne definitivamente uma coisa que venha a dar prejuízo às pessoas. Por enquanto, nós temos um prejuízo estético, né? Arquitetônico, um prejuízo de dificuldade de ampliação ou de projetos em relação a João Pinheiro pela existência do monotrilho, mas nós temos que pensar na segurança das pessoas e nessa problemática social que o monotrilho está trazendo agora, que é o abrigo de pessoas, né? Isso. E tem um detalhe muito importante, em se chegando à conclusão que vai desmontar o monotrilho, vai tirar aquilo de lá. Aquilo é um custo terrível, aquele desmonte. Exatamente. Eu acho que deve alcançar uma cifra semelhante a essa. Você tem ideia do custo para desmontar o monotrilho? A Secretaria de Obras, há um tempo atrás, falou... Isso fizeram uma estimativa. Fez uma estimativa que beirava algo em torno de 5 milhões. Agora, de repente, investir esses 5 milhões aí, fazer um museu elevado, onde cada estação pode ser uma estação cultural. Já teve um projeto de cada estação virar restaurante, quiosque. Café. O grande negócio é que a ação do Ministério Público, a gente tem estudantes na PUC, ela não pede uma destinação. A ação, ela pede o rompimento do contrato de concessão e a devolução da estrutura ao município para que o município possa ter gerência sobre ele. E a ideia do prefeito, o Heloísio, ele é um cara que ele sempre se pautou muito pelo debate, pela democracia, ele preserva muito essa questão. A ideia do Heloísio em sendo resolvido a questão da concessão, a prefeitura vai ampliar, vai abrir o debate sobre o que fazer com a estrutura. Talvez promover um concurso público, algumas audiências públicas, juntar com o pessoal da PUC, com o pessoal da Unifal, que tem alguma expertise nessa questão de equipamentos urbanos e dar uma destinação. Realmente, demolir talvez seja a última solução eu acho que a ser adotada. Acho que dá até uma dó. Mas se nós não chegarmos também a uma conclusão sobre o que fazer, a demolição é necessária. Não, tudo bem, mas veja bem, a demolição, dependendo do alcance dessa resolução tomada, que seja em comum acordo com a sociedade, pelo menos a remoção daqueles trilhos tem que ser feita. Exato. Se for utilizar as estações elevadas, mantém-se as estações elevadas e remove-se os trilhos. Agora, porque eles sim, com o passar do tempo, eles vão oferecer mais e mais risco à população. Isso vai, porque não tem manutenção. Agora, eu acho... você falou quanto à limpeza, a poda das árvores, o Joel tinha reclamado da dificuldade que ele tinha para podar as árvores, para poder construir o monotrilho. Era um prazo que tinha que ser pedido para a prefeitura e isso demorava muito, o que dificultava e atrasou muitas obras. Uma obra que esse ciclo de 30 quilômetros era para ter sido concluído há muitos anos. Outra questão é que, de repente, o município, se conseguir quebrar essa concessão, vê a possibilidade de ainda tentar funcionar, nem que seja no trecho existente do monotrilho, se houver transporte turístico. Como transporte turístico ou como um transporte público ali, limitado. Porque não é possível que não funcione. Tem na Disney, tem em São Paulo, a gente era para estarmos 30 anos à frente da maior capital do Brasil, entendeu? Em termos de transporte em estação elevada, que é o monotrilho. De São Paulo, da linha 15 Prata, funcionou durante algum tempo, mas parou de funcionar no final do ano passado. Parou de funcionar. Por determinação do governador. A questão que eu coloco, que nós colocamos é a seguinte: quanto custa para colocar para funcionar?
Se nós conseguíssemos chegar nessa cifra, nós tínhamos um parâmetro de debate, mas nem mesmo a empresa consegue responder essa pergunta. Então, se nós não temos a cifra e não temos a lógica qual é a solução viável para se colocar para funcionar, o Ministério Público interviu. E até esse ponto é uma coisa interessante que deve ser frisado. Na ótica da Procuradoria-Geral do município, a melhor coisa que aconteceu foi a intervenção do Ministério Público. Porque eu recomendo a todos os ouvintes, todos os telespectadores, ao pessoal da imprensa, que leia a inicial da ação civil pública do Ministério Público. Ela tem 77 páginas, é um mini livro, mas ela faz uma ótima descrição, um resumo exato daquilo que aconteceu, baseado em depoimentos da época, em depoimentos testemunhais da época e de hoje. Por que eu louvo a iniciativa do Ministério Público? Porque se fosse a Procuradoria-Geral do município que movesse essa ação, talvez nós teríamos aí, nesse ambiente que nós estamos, a contaminação da crítica de que foi política, ela foi parcial, ela visou a perseguição da administração A, B ou C. Ninguém duvida da isenção do Ministério Público local. Não digo do Ministério Público Federal ou de outros locais, que aí é outra discussão política. Essa questão... Mas do Ministério Público local... Eu acho que são isentos. Eu não vejo problemas de isenção. Então, eu recomendo realmente a leitura da inicial da ação civil pública para a gente entender o que aconteceu ao longo do tempo. Por quê? Ela fala muito claramente na inicial que todas essas iniciativas da empresa de colocar a culpa no município, que o município estava impedindo poda de árvore. Transferir responsabilidades. Ela descreve isso como transferência de responsabilidade, não sou eu que estou falando. É claro isso. Legal. Então, a gente esbarra no seguinte problema. Hoje nós temos uma história de 30 anos, contada sob diversas óticas diferentes, mas nenhuma delas serve ao propósito principal que nós temos hoje. Um problema no meio da cidade que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Vamos mudar de assunto um pouco? Vamos lá. Falar aqui rapidamente, veio uma pergunta. Ricardo pergunta ao procurador o que ele achou da demissão do funcionário Ricardo Xavier, que denunciou a funerária e a floricultura, uma determinada floricultura, pela não ornamentação do corpo de uma mulher que foi sepultada seminua. Sem essa ornamentação, ele pergunta se isso é obrigatório. E também quais as medidas a administração está tomando para punir tal omissão. Qual medida está tomando para punir o desvio de verbas da funerária também? Olha, a funerária, é como a gente disse no começo, né? Todo tema que trata em relação à procuradoria é sempre um tema um pouco espinhudo. A funerária é um problema hoje na estrutura da administração municipal, não pelos funcionários que estão lá, não pelo serviço que ela desempenha para a sociedade. O nosso problema na funerária é que a estrutura, os processos utilizados na funerária são antigos, são obsoletos e não são recomendáveis por um princípio de eficiência administrativa. Lá é um setor da prefeitura que transita dinheiro. E em todo local onde transita dinheiro, onde não se dá ao contribuinte a possibilidade de pagamento por meio de um boleto, de um cartão ou de uma guia de arrecadação, você tem dificuldade de controle. Essa denúncia da funerária, ela foi feita em 2013, 2014, 2013, foi feita pela Câmara de Vereadores. Acho que talvez 2014, né? De que havia um desvio lá. Nós instauramos um processo administrativo, ele está hoje relatado, ele já foi feito o relatório final e agora ele seguiu para a Procuradoria-Geral para que a gente faça a sentença definitiva do processo. Posso adiantar que houve efetivamente um desvio significativo de verbas públicas. Esse desvio e esse processo administrativo já vem sendo acompanhado tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público. Nós vamos ter desdobramentos aí de exoneração de servidores, com certeza. Vamos ter problemas ali da ótica criminal. Esses servidores, essas pessoas que foram individualizadas dentro do processo administrativo, vão sofrer ações criminais. Não há como impedir isso. Mas o grande resultado do processo administrativo é a constatação de que o setor precisa de mudanças. Ele precisa de mudanças urgentes, ele precisa de modernização na estrutura de controle e fiscalização do que transita lá em termos monetários.
Por isso que, em 2015, final de 2015, o prefeito entendeu por mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei que possibilitaria a eventual concessão do serviço funerário no município de Poços de Caldas. Por que possibilitaria? Esse projeto é apenas uma proposta para dar ao município ferramentas do que fazer com a funerária. Não é uma decisão definitiva, vamos conceder. Nós queremos ter a possibilidade de, debatido sobre todo o setor, se for encontrado a melhor solução, como na concessão, nós possamos eventualmente conceder o serviço funerário local. Ok. Então, vamos a um breve intervalo novamente, vamos para o terceiro bloco, voltaremos em instantes. Se você quiser fazer uma pergunta, dá tempo ainda, tem mais uma também aqui. Nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Na rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Já voltaremos. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento, controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Tá difícil aguentar a pressão? Você precisa de segurança, economia e longas férias. Aproveite a promoção Viaje Mais Tranquilo com pneus Michelin. Você compra 3 e leva 4 pneus Michelin. Só a Michelin tem os pneus mais seguros e duráveis do mercado. Compre 3 e leve 4. Passe em nossa revenda e confira. Britos Pneus, Rua Caetano Petterli 224, subindo ao lado do VN Autosserviço. Telefone 3715-7275. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A Multíplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multíplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550.
Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Procurador-Geral do Município, Dalmo Luiz Rumier. Um outro tema que a gente pode falar também é a questão aí da mudança do regime trabalhista. Ficou na história? A barba dela está aqui embaixo, hein? É um tema que todas as vezes em que eu algumas administrações estão empurrando para frente. Zambrano, pelo menos na minha memória, umas duas aí para trás, né? Será que duas? Porque na realidade foi um TAC com o Sebastião Navarro, depois o Paulinho, agora está com agora o Heloísio também, chegando ao final da administração aí na reta final e não resolveu nada. É um consenso no município inteiro que o regime tem que ser mudado, isso é um fato. A convivência do município com a CLT é desastrosa, geram precatórios absurdos. A dívida de precatórios hoje, nós estamos enfrentando um problema seríssimo com essa crise agora, na questão até do pagamento dos precatórios. Nós temos uma dívida hoje com o TRT de precatórios até 2015 da ordem de 15 milhões de reais. O pagamento de RPV anual, que são requisições de pequeno valor, são cheques praticamente pagos por condenação a cada 60 dias, o município tem 60 dias para pagar, gira em torno de 9 a 10 milhões, então nós já estamos falando de 25 milhões, mais a questão da dificuldade cotidiana de adequar o serviço público à lógica da CLT, mais o INSS e mais a questão de fundo de garantia, que são todos agora, direitos doutor, mistos que foram incorporados ali dentro da lógica da Prefeitura Municipal. Eu vejo que outras cidades que já possuem um regime estatutário têm uma dificuldade, muitas vezes, de pagar, porque aí, uma vez passado pelo regime estatutário, o servidor público, quando aposenta, ele é pago pelo município e não pelo INSS. E eu vejo uma dificuldade que, às vezes, as prefeituras têm em honrar esse pagamento e às vezes atrasam até de funcionários aposentados. É o que acontece também com o governo do estado, por exemplo. Mas há de ser criado um instituto previdenciário específico. Mas nós não podemos... acontece. Agora fala assim, por que a empresa privada consegue cumprir a CLT? Agora, o Jonathan tem razão numa parte, porque se a gente tem uma dívida grande com o IASME hoje, por conta desse déficit financeiro da prefeitura, imagina com o instituto previdenciário... São exatamente esses debates que confundem a discussão do estatuto. Uma coisa é o estatuto. A outra coisa é a Previdência. E a outra coisa é a relação do município com o IASME. São três coisas completas, de natureza jurídica diversa. Eu citei o IASME apenas como exemplo. Agora, me fala, por que a empresa privada consegue cumprir a CLT e o público não consegue? Por que o público é especial? Porque a empresa privada ela tem a possibilidade de dispor da sua mão de obra a hora que ela quer. Exatamente. O município não consegue fazer isso. O município não consegue reduzir pessoal. O município não consegue fazer cumprir as suas ordens. Por quê? O servidor público ele é acobertado, ele tem esse direito e é constitucional, o direito à estabilidade, à inamovibilidade, ele tem esses direitos constitucionais. O serviço público, ele é um unus público, é uma vocação pública. Ele não é um serviço feito para oferir lucro. Essa é a grande diferença. E a dificuldade da CLT também advém do fato de que a Justiça do Trabalho, ela obriga as empresas, a chamada inversão de ônus de prova, ela obriga que a empresa chegue na Justiça do Trabalho provando que aquele trabalhador fez ou deixou de fazer alguma coisa. No caso do município, nós temos uma dificuldade imensa de conviver com a Justiça do Trabalho, porque muitas vezes o preposto da ação trabalhista é colega daquele servidor público. É verdade. E se pergunta, o juiz pergunta, olha, você conhece o reclamante? Conheço. Ele faz hora extra? Faz muito. Eu não estou discutindo, não estou debatendo a mentira, não é isso.
Eu não estou debatendo para que o servidor chegue lá e fale, mas você conhece algum servidor público municipal que tenha sido obrigado a prestar o trabalho em regime de hora extras? Dos 6 mil servidores da prefeitura, talvez nós tenhamos ali 10, 12 ou 15 pessoas que têm aquela questão do regime de plantão, que têm que efetivamente trabalhar em regime de hora extra. Agora, convoque um servidor público para trabalhar num sábado ou num domingo, numa campanha. Se ele não for voluntário, se ele não for alinhado com a política, ele não vai. E não há o que fazer com o fato dele não ir. O próprio servidor público municipal é quem preenche as folhas de ponto. Nós temos uma dificuldade de centralização administrativa para implementar um ponto eletrônico. Mas para dar uma resumida... São essas coisas que nesse tema, doutor, porque aí ficou entre a questão da CLT e o Estatuto. Vamos voltar à pergunta inicial, só porque eu preciso encerrar o programa, já acabou o nosso tempo aqui. Com relação ao projeto. Vai sair ou não vai? O projeto está tramitando na Câmara Municipal há 1 ano e meio. Ele está há 1 ano e meio dentro da Câmara Municipal, já foi e já voltou para o município diversas vezes. Verdade. Todas as perguntas feitas pelos vereadores já foram respondidas, todas as adequações possíveis e imagináveis já foram feitas. O projeto que está tramitando na Câmara, ele é opcional. Quem quiser mudar para o Estatuto, muda. Nós não temos dificuldade com relação a isso. Entendi. Então, a principal crítica que se tinha, vamos aprovar o projeto, todo mundo vai virar estatutário a fórceps. Não é isso. O projeto é opcional. Ele está lá. E a lida com o sindicato, só para a gente finalizar? O sindicato, nós temos uma dificuldade com relação ao sindicato de conversa em relação a essa questão do regime, porque o sindicato, no íntimo, ele tem convicção de que o regime adequado é o regime estatutário. Entretanto, o sindicato, ele ofere rendas, né? Ele trabalha, ele tem estimula essas ações na Justiça do Trabalho, e lá tem condenação em honorários, tem toda uma questão que está envolvida também aí. Então, a resposta é aguardemos. Está na Câmara, a resposta é está na Câmara e fazemos um apelo, eu faço esse apelo todas as vezes em que eu me manifesto, todas as vezes em que eu vou na Câmara, quem acompanha meu trabalho lá de dia a dia com os vereadores sabe que nós fazemos esse apelo o tempo todo para que a Câmara coloque em votação logo esse projeto. Ele é importante para o município, ele redefine a história do servidor e eu acho que vai resolver muitos dos problemas administrativos que nós temos. Doutor Dalmo, grato pela sua entrevista hoje. Certamente alguns assuntos ficaram aí, né? Tem determinados outros temas que são importantes também, que percorrem aí a seara da Procuradoria do município, né? Então, grato pela sua disponibilidade, boa continuidade no seu trabalho, felicidades. Jonathan, grato aí pela colaboração hoje também, tudo de bom. Obrigado, Zambrano. Desejo a você também uma boa quarta-feira, amanhã cedo estaremos de volta, até lá.